Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos, nos envolva na sua paz, na sua luz. Vamos lá, né, pessoal? Vamos começar, já estamos na hora, né? Espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Vamos fazer a prece. Nós estamos no dia 6 de dezembro de 2022, né? 20 horas e 2 minutos. Vamos lá, né? Fechar os nossos olhos, então. E vamos mentalizar Jesus, vamos mentalizar que todos estamos numa uma paisagem muito bonita, um ambiente aprazível, um ambiente iluminado, florido, um ambiente com um perfume das flores, uma energia vital a exalar de todo este ambiente. Nós podemos respirar e absorver essa força vital que nos ilumina, que nos harmoniza, que nos cura, que nos reabastece. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por podermos estar juntos, por podermos estudar. Pedimos em benefício de todas as pessoas que estão conectadas a nós neste momento, que o Senhor possa pousar das tuas mãos de luz sobre as cabeças dos nossos irmãos, irradiando da tua força curativa, desconectando as ligações obsessivas, desfazendo as cristalizações mentais, num verdadeiro processo de libertação, de limpeza espiritual do campo áurico de todos nós, dos nossos ambientes, para que possamos nos refazer espiritualmente, para que somente a presença dos bons espíritos e dos espíritos necessitados que possam colher os benefícios deste momento, para que todos aproveitemos os ensinos dos bons espíritos. Nós pedimos também em benefício, Senhor, dos nomes que estão sendo colocados na área de texto neste momento. Que todos que ali estão inscritos, todos os lares, todos aqueles que são objeto da atenção, do carinho dos nossos irmãos que estão conosco, sejam também objeto da atenção dos espíritos amigos. Pedimos em benefício dos grupos de estudo, em benefício das casas espíritas aqui representadas, pedimos em benefício de todos aqueles que estão assistindo o material gravado, que a tua luz os envolva e os proteja hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Novamente, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas, né? Estudando a doutrina espírita, procurando entender com os ensinos dos bons espíritos a melhor forma da gente viver, né? A melhor forma de termos saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, saúde mental. Tá? Então, esse ambiente é um ambiente de estudo e um ambiente de tratamento também, porque o espiritismo é altamente terapêutico, né? Todos aqueles que vão chegando, precisando de ajuda, à medida que vão participando dos estudos, vão recebendo essa ajuda, né? Os problemas vão sendo equacionados, as dificuldades psicoemocionais e espirituais vão sendo solucionadas, né? Na medida que a gente está sempre aqui estudando de boa vontade, procurando elevar o nosso pensamento, tá? Então vamos lá, pessoal. Quem quiser compartilhar nos grupos, é que nem eu tenho falado para vocês, né? Que tá cada vez mais difícil da gente compartilhar, né? É cada vez mais complicado aqui, então a gente tem até evitado para não dar uma pane aqui. Então, quem puder, quem participa de grupos espíritas, compartilhe o conteúdo lá nesses grupos, tá? Ajuda na divulgação e mais pessoas acabam conhecendo o trabalho e participando conosco, tá bom? Também pode enviar para grupos de WhatsApp, né?
Isso ajuda bastante, tá? Então, todas as terças-feiras a gente estuda o livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos começando hoje o capítulo 7, A Queda de Otávio. A gente viu, né, na última vez que a gente fez o estudo, não foi na semana passada, né, foi na outra, a gente viu no finalzinho do capítulo 6, quando terminou a palestra lá do Telésforo, né, e as várias pessoas que estavam na assembleia começaram a conversar, porque era tratado como um momento de trabalho, um momento de estudo, as pessoas conversarem, trocarem vivências, trocarem experiências pessoais, coletivas, né? Então, eles estavam livres para começar. Antes, porém, que o Aniceto se despedisse junto do Telésforo, que era o palestrante da noite, né? Da noite ou do dia, não sei que horas que era lá, né? Mas depois da palestra, né, o Aniceto foi procurado por duas senhoras que estavam falando em benefício do Otávio, né? Porque eles vieram pedir, falaram, olha, a gente tem uma pessoa conhecida nossa na Terra né, que está casada tal, e aceitou receber o nosso Otávio numa nova encarnação, né? Certamente porque ele estava precisando tal. E aí o Aniceto falou assim, minha irmã, nós ainda precisamos deliberar com relação ao grupo de médiuns que o Otávio faz parte, ao processo desse grupo, o processo desse grupo que faliu, né? Que foi problemático na última encarnação. E o Otávio faz parte desse processo. Então nós não temos condição ainda de programar a reencarnação do Otávio. Nós temos que ver primeiro como é que vai ser o processo desse grupo de trabalhadores que o Otávio fazia parte. E aí terminou o capítulo, né? Essas duas irmãs, né, se afastaram e tal, com as palavras do Aniceto, né? Que falou que precisava aguardar ainda, não era tempo de fazer esse planejamento e tal. Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui. E aí a gente terminou o capítulo, né? Nós vamos começar capítulo 7. Justamente tem como título A Queda de Otávio. Então nós vamos ver o que aconteceu no caso do Otávio. A gente está vendo que o André Luiz está num curso de preparação de doutrinadores, médiuns, trabalhadores vários, né? Que venham para a Terra ou que trabalhem nas regiões inferiores do planeta como mensageiros, por isso que o livro chama os mensageiros, tá? Mensageiros de Jesus, né? Só que muitos vêm para uma nova encarnação, vêm preparados para trabalharem como médios, doutrinadores, mas acabam falindo, acabam não sendo bem-sucedidos. E aí nós vamos entender por quê, tá? Então, a queda de Otávio, né? Começa o André Luiz aqui. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes, né? André Luiz queria saber mais, conhecer mais a respeito da mediunidade, já que com a palestra do Telésforo ele entendeu de uma forma muito a seriedade do trabalho, né? A importância desse assunto, ele conseguiu entender de uma forma diferente, né? Então ele ficou impressionado com aquelas senhoras vindo pedirem benefício do Otávio, né? Tá dando pra ouvir direitinho, pessoal? O som tá ok aí? Qualquer coisa vocês me falam, tá?
Aí qualquer dúvida também, fiquem à vontade para perguntar, tá? Quem quiser acrescentar alguma coisa também que a gente esteja esquecendo, para enriquecer o nosso estudo, fiquem à vontade, a gente vai interagindo aí, tá? Na medida do possível, a gente vai respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Aí o, o Vicente, né? Que era o companheiro lá do André Luiz, né? Que era um outro médico, né? Que estava estudando junto com o André Luiz. O Vicente foi apresentar as senhoras lá e o próprio Otávio, né? O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das duas irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que apresentava 40 anos. Né? Quer dizer, estava na frente do próprio Otávio, né? Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Ele começou dizendo. Uma coisa interessante, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Olha uma coisa interessante, né? O próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Interessante, né? Ele aparentava 40 anos, pálido, né? Não estava assim, pelo jeito ele não estava plenamente bem, né? Que ele até ressalta que estava pálido, né? Mas aparentava 40 anos, ou seja, relativamente jovem, né? Ele deve ter falecido em torno dessa, né? Alguns anos antes de 40, talvez, né? Não deve ter sido com 40 anos, né? Ele aparentava lá 40 anos, né? Lógico que no plano espiritual, muitas vezes a pessoa rejuvenesce, né? Ela até falece, pode falecer até idosa e pode aparecer mais jovem, né? Na idade madura, ou até bem jovem mesmo, né? Aqui a gente não sabe, mas me chamou a atenção, né? Porque ele poderia aparentar um senhor já idoso, não, mas ele aparentava 40 anos, né? Relativamente jovem, né? Isso é importante em função do caso, eu estou analisando por causa do caso dele, tá? Da história que ele vai contar. Então vamos lá. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. O André Luiz já foi se apresentando, falando da condição dele, né? Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo, que o Pai me designava para as lutas na Terra. Então aqui a gente já tem alguns elementos. O Otávio falou assim: olha, você tem a seu favor que provavelmente você não conheceu as verdades eternas. Do que ele está falando? Das verdades espirituais, das leis divinas, do que o Espiritismo nos trouxe. Ah, mas por que benefício? Porque o amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim. Porque aquele que mais foi dado, mais será pedido. Mais será cobrado daquele a quem mais foi dado. Não foi o que Jesus falou? Então ele está dizendo assim, ó, eu tive a oportunidade de ter acesso a essas informações que vocês têm aqui com a gente aqui. Vocês não podem alegar ignorância também, viu? Vocês também estão tendo contato aqui com os conteúdos libertadores do Espiritismo. A visão espírita da própria Bíblia, dos Evangelhos, a visão do Espiritismo das leis divinas, o livro dos Espíritos, o contato com a vida espiritual através do André Luiz aqui, né? Vocês não podem alegar ignorância. Ai, ai. Certo, pessoal. Né? Então ele falou, eu tive contato com as verdades eternas, talvez o mesmo não aconteceu com você.
Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na Terra. Né? Quer dizer, eu não desconhecia, eu sabia o roteiro certo. Né? Eu sabia o que Deus esperava de mim, qual era o roteiro correto a seguir. Porque uma coisa é você não saber, né? Porque às vezes a pessoa não tem informações mais profundas, não tem uma visão mais profunda da vida. Então ela fica meio, vai conforme o vento sopra, né? Conforme todo mundo está fazendo, ela faz também, né? Mas e quem conhece não pode alegar ignorância, né? A Rosanes, né? É por isso que fica cada vez mais sério, exatamente. É. Por isso que o nosso próprio estudo aqui, ele vai ficando cada vez mais, vocês estão percebendo, né? Que o nosso lar foi, né, mais suave e tal, os mensageiros já é mais denso, já vai entrando mais nas questões mais profundas aí, né? A responsabilidade, né, Li? É, então. Mas não tem problema. O problema é sermos coerentes com o que a gente estiver estudando. Esse é o problema, tá? A questão não é melhor não ter conhecimento do que ter, é melhor ter conhecimento. Mas diante do conhecimento que tenhamos, é melhor agirmos de uma forma coerente, né? Senão aí realmente pode dar problema, né? Certo? Vamos lá, né? Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Estão vendo? Isso aqui é muito importante. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá? Vocês estão entendendo? Ó? Ele está dizendo, ó, ele não tinha títulos oficiais, ele não tinha títulos oficiais, não tinha diplomas e de competência, especializações, não. Entretanto, ele dispunha de considerável cultura evangélica, cultura do evangelho. Porque a pessoa pode não ter escolaridade, pode não ter, mas a pessoa sempre gostou, sempre teve oportunidades e foi participar e aprofundou no conhecimento evangélico, no conhecimento dos evangelhos, no conhecimento de Jesus, da moral cristã. Aí ele diz: coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Isso é uma coisa que a gente entende, que os espíritos, eles compreendem dessa forma mesmo. É desse jeito que o Otávio está falando. Os bons espíritos entendem que mais importante do que os títulos acadêmicos é o conhecimento do Evangelho. Porque para a vida eterna tem muito mais valor do que os nossos conhecimentos materiais. Entendeu? Isso até faz a gente relativizar, às vezes, a importância, né, que você dá às pessoas pelos títulos que elas têm, ou não. Que você não dá importância porque ela não tem títulos, ou não tem formação, não tem escolaridade, né? E às vezes a sociedade desdenha dessas pessoas. Às vezes essas pessoas têm muito mais conhecimento do Evangelho de Jesus e, logicamente, também tem muita responsabilidade, como está dizendo aqui, né? Certo? Tive amigos generosos do plano superior. O Otávio continua explicando o caso dele, né? Que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Tá vendo? Ó? Ele teve amigos generosos do plano espiritual na última encarnação, né? Que se faziam visíveis aos olhos dele. Tem tanta gente que vê os espíritos e às vezes a pessoa, às vezes ela fala que não acredita, né? Ela vê os espíritos e não quer saber e tal, né? Então ele tinha
né? Amigos generosos do plano espiritual, certamente que o conheciam, que o estavam ajudando, mas, né? Ele recebeu mensagens repletas de amor, porque não apenas ele via, mas ele recebeu mensagens repletas de amor e sabedoria. E, no entanto, cair mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Por quê? Porque é importante a gente ter constatações sobre a vida espiritual, a vida imortal, a mediunidade nos dá essa possibilidade. Recebemos mensagens, é algo muito confortador, muito estimulante, né? Não vai nos dando um norte a seguir, uma confiança, mas precisamos pôr em prática. Precisamos transformar tudo isso em ação no bem. Senão, é cheque sem fundo, né? É bonitão lá, mas não tem fundo. O que dá o fundo é a nossa prática, né? Senão a gente pega esses benefícios todos e não converte em resultados, né? Certo? Ok? Então, essa é a imprevidência e a vaidade, né? A imprevidência e a vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Dá para entender o André Luiz, né? Porque quem não vivenciou o contexto da doutrina espírita, de uma casa espírita, dos livros espíritas, da lógica espírita, né? Do conceito do espiritismo, é difícil entender de improviso certas coisas, né? Era o caso do André Luiz, né? Ok. Atila, e a curiosidade não é louvável? Então, a curiosidade, ela faz parte, né? A gente querer conhecer as coisas, né? A gente só não pode ser só movido pela curiosidade. Nós temos que ir além da curiosidade. Porque a pessoa pode ficar a vida inteira na curiosidade, né? E ela fica pulando daqui para ali, daqui para lá, e não se apega a nada e não se enraiza em nada e não produz nada. Só fica lá de curiosidade em curiosidade porque ela gosta muito de emoções. Então fica de emoção em emoção, né? E às vezes acaba não produzindo no campo da fraternidade, no campo da caridade, né? Então, não, pode começar pela curiosidade, mas não é bom ficar só na curiosidade, né? Certo? Senão fica só na superficialidade, né? A pessoa que muito discute, pouco faz de algo prático, né? Quando você muito fala, pouco age, né? Tem gente que adora debater, fica debatendo, debatendo, e enquanto tá só debatendo, tá deixando. Os necessitados estão lá precisando, né? De apoio, de orientação, né? Então é preciso um equilíbrio aí, né? E o André Luiz estava impressionado, né, com as primeiras informações aí do Otávio. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor, algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Né? Quer dizer, o André Luiz falou, eu não sabia o tamanho da responsabilidade, as responsabilidades mediúnicas, né? E aí ele falou, olha, as tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos. Por que interesses eternos? Porque tratam de problemas que se relacionam no nosso trânsito pela eternidade. Como assim? Eu já não entendi ainda. Trata de interesses do espírito eterno. Não trata só do imediatismo dos nossos problemas práticos da vida de relação, ou profissional, ou econômica. Trata de problemas muito profundos do nosso ser imortal, que vem de um passado longínquo e caminha para a eternidade. Entendeu? Então trata de problemas muito
importantes, né? Certo? E daí a gravidade da falta dele, ele diz, né? Por isso que minha falta foi tão problemática, né? Porque eu mexi com coisas muito sérias, né? Me dei mal, né? Vamos ver quais foram os erros dele aqui, trabalhando com as questões eternas, né? Então vamos lá. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. O que seriam os mordomos de bens da alma? Quem que são os mordomos? Quem que são os mordomos? Os mordomos não são aqueles que vão servir, né? Tá lá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, né? Na casa lá, na mansão, o mordomo vai lá e servir, né? Servir para um, servir para outro, esclarecer uma coisa, esclarecer outra, encaminhar problemas, né? O mordomo não é mais ou menos isso, né? Me corrijam aí, né? São servidores, né? Aqueles servidores mais competentes, mais, né? Que se coloca certos encargos da casa, né? Aqui os mordomos são os mordomos de bens da alma. São os mordomos, são os servidores, os empregados ali para ajudar na casa do pai. São os empregados que vão servir, mas o objeto do serviço são os bens da alma. Conhecimento, prática superior, exemplo, orientação, né? São os bens da alma, mediunidade, tá? Ok? Então, os mordomos de bens da alma, quando a gente vem para a Terra para servir, né, os bens da alma, estamos investidos de responsabilidades pesadíssimas. Porque nós estamos tratando de coisas muito sérias perante a vida. Tá? O sentido é esse aqui, certo, pessoal? Ok? Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Tá? Então aqui ele está fazendo uma distinção das pessoas que, né, das pessoas que são curiosas, que são simpatizantes, que se aproximam mais ou menos, meio de longe, né? Ou que apenas estudam, mas não, né? Não tem muito compromisso com a prática. No campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Ah, não dá porque eu tenho família, ou porque eu não tenho saúde, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu não sei. Não estou falando que é certo fazer isso, mas que tem uma situação de menor responsabilidade, mesmo que a pessoa esteja errando, por não querer assumir certas responsabilidades, muitas vezes ela conta com certos atenuantes, vamos dizer assim, né? Mas os sacerdotes, né? Os que dirigem, os que orientam, os que, né, ajudam no campo da divulgação, não tem desculpa. É o que o Otávio. O mesmo se dá que ele falou, né? Ó, e o mesmo se verifica na tarefa mediúnica. O mesmo se verifica na tarefa mediúnica. Né? Os trabalhadores no campo mediúnico também são investidos de responsabilidade maior. Tá? Ok, pessoal? Certo? Tá? Não tem desculpa por quê? Deus não perdoa tudo? Lógico, Deus perdoa tudo e todos, né? Deus nem se ofende com a gente, porque Deus está muito acima, nós somos como que crianças, né? O problema não é Deus, né? O problema somos nós, né? Não tem desculpa no sentido de que quando a gente constata o que a gente fez de errado, sabendo o que sabia, tendo as responsabilidades que tinha, o peso é muito maior, entendeu? Por quê? Porque tinha consciência, podia fazer melhor,
Podia fazer diferente. Muitas vezes não fez por má vontade, por preguiça, por desleixo, né? Então, a nossa consciência, né, Sueli? Exatamente, nos cobra, né? Certo? Ok? Então, logicamente, a gente que está aqui falando para vocês, nós temos mais responsabilidade do que vocês. Vocês têm, vocês têm esse consolo, né? Fala, Alexandre, tem mais responsabilidade. A gente está aqui dirigindo aqui a live, né? Todo dia fazendo aqui essas análises, passando em análise aqui os parágrafos, né? Linha por linha aqui, nós temos mais responsabilidade que vocês, né? Ai, ai. Então, se algo der errado aí, você já sabe o que que aconteceu, né? Mas vamos trabalhar para dar tudo certo, né? Vamos procurar fazer por onde dá certo. Pelo menos estamos tentando, né? Estamos tentando fazer certo, tá? Até porque a gente já vem estudando isso aqui, a gente já vem estudando isso aqui há muito tempo, viu? Então a gente já logo já percebeu que se vai entrar, não dá para entrar meia boca, não. Você tem que entrar, né? Tem que fazer a coisa de forma correta, porque senão é confusão certa. Vamos lá? Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova, que é o Espiritismo, podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com o patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Os aprendizes ou beneficiados, porque às vezes a pessoa chega à casa espírita apenas na condição de um beneficiário. O que que é isso, Alexandre? A pessoa que está indo para ser beneficiada. Às vezes ela não vai ter condição, ou não vai querer também, ou, né, de ser um trabalhador. Ela vai ser apenas um beneficiário da casa espírita, ou dos estudos, ou, né, do espiritismo como um todo, das leituras, que vai apenas ser um beneficiário, né? E pode ser que já esteja bom no caso da pessoa, né? Mas os missionários, aqueles que vêm com missão. Quem que é o missionário? É quem vem com missão. Né? Os missionários, o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Né? Então a gente vem com uma certeza, a gente vem com uma capacidade de acreditar que não há por onde se eximir das responsabilidades. Porque sabia da imortalidade da alma, sabia da reencarnação, sabia da lei de causa e efeito, sabia da mediunidade, da existência do espírito, né? E na obsessão, tal. Então, nada nos exonera das nossas responsabilidades, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Ali eu tô com medo. Tô com medo, não. Agora, minha filha, marmelada na hora da morte. Ai, ai. A Giovana seriam os médiuns missionários? Não, aqui no caso, são aqueles que vêm com uma missão, né? Uma missão de um trabalho, uma programação. Você vê, o Otávio, ele veio com uma programação. Recebeu um auxílio. Ele faz parte de um grupo de médiums falidos. É um grupo todo que se desencaminhou. Entendeu? Não é que eram pessoas muito especiais, mas o grupo todo se desequilibrou. Eram pessoas, eram médiuns aqui na Terra, doutrinadores, que deveriam ter ido por um caminho e foram por outro. Mas ele se inclui aqui. O que ele está falando, ele está se incluindo. Porque ele veio com uma missão aqui na Terra. Todos esses mensageiros, eles vêm com a missão. É que é diferente de falar da missão do Chico Xavier. Aí é diferente, né? Missão do Divaldo Franco. Aí é hors concurso, né? Aí é o filé, né? Mas é a dificuldade maior do que as nossas tarefas, né?
Mas todos que vêm com programação na área da mediunidade, da doutrinação, da divulgação, vêm com uma missão, né? Importante a ser realizada, tá? Então precisa levar a sério, né? Tá? Ok? Vamos lá. Mas meu amigo, perguntei, assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Né? Quer dizer, o André Luiz estava até sem entender, falou, nossa, ele parece tão esclarecido. Por isso que a aparência só não resolve, né? A superficialidade não resolve. O que resolve não é o que a gente fala, é o que a gente faz ao longo de uma vida inteira. Né? Não é só o discurso de um dia, uma conversa de uma hora, não é isso. É o conjunto das ações ao longo de uma encarnação inteira. Não é que se espera a perfeição, ninguém vai ser perfeito, vai errar muito, tá? Mas pode ser que o conjunto da encarnação tenha muita coisa boa, seja uma encarnação vitoriosa, apesar dos erros cometidos, mas o conjunto é um conjunto vitorioso, em que a pessoa cumpriu com boa parte do programado, quase a totalidade do programado, né? Mesmo que tenha errado num ponto ou no outro, né? Mas muitas vezes não é o que acontece, né? Tem um livro eu acho que é o Trilhas da Libertação, eu não lembro, mas tem um dos livros do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, não lembro se é o Tormentos da Obsessão, eu acho que é um desses últimos, assim. Que ele falava que tinham criado hospitais no plano espiritual só para atender espíritas falidos. Por quê? Porque era tanta gente chegando atormentada no plano espiritual por ter recebido um patrimônio de conhecimentos importantes que o Espiritismo nos traz, né? E não conseguindo dar conta do recado, chega no plano espiritual atormentado. Então criaram hospitais lá de doença mental devido aos desequilíbrios de espíritas que chegam sem ter conseguido cumprir com a sua programação. Além disso, além de não cumprir, chegando em profundo desequilíbrio, que acaba sendo o resultado, né? Certo? Edna, a teoria é muito bonita, mas o importante é a prática, né? Exatamente, Edna. Essa que é a questão. Estudarmos é muito importante, né? É o esclarecimento, é relembrar. É muito importante a gente relembrar do que a gente já sabia do plano espiritual. É muito importante. E todo esforço nesse sentido é válido, porque traz a consciência, relembra a consciência aquilo que estava no inconsciente das nossas recordações de outras existências ou do intervalo da existência. É muito importante o estudo. Só que não dá para ficar só no estudo, né? Tá? Tem muita gente precisando de ajuda, né? Certo? Ambas as senhoras presentes mostraram um estranho brilho no olhar enquanto Otávio respondia. Porque o André Luiz falou: Nossa, mas o senhor conhece tanto, né? Custa acreditar que o senhor precisa de uma nova experiência nesse campo, né? Então, aí as duas senhoras olharam uma para a outra assim, um estranho brilho no olhar, como quem diz: Ih, ele não sabe de nada, né? E Otávio respondia: Relatarei minha história. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Aí vai entrar na história mesmo, né? A história dele. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo passado, ele contraiu dívidas enormes, né? Vim bater às portas de nosso lar, né? Foi acolhido ali em nosso lar.
sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Né? Ele chegou lá, deve ter chegado em condições difíceis, né? E aí ele foi atendido em nosso lar, né? Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Só, você viu? Preparou-se 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa, né? Você vê que a coisa não é assim aleatória, casual, né? Caiu de paraquedas na Terra como médium, doutrinador, não. Preparou-se durante 30 anos, né? Para a tarefa para pagar parte das dívidas dele do passado, né? E elevar-se, melhorar-se, né? No trabalho do bem, que é muito importante, né? Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem o estímulo santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Né? Quer dizer, recebeu ajuda da cidade, do Ministério da Comunicação, exemplos sublimes ao seu coração. E principalmente 6 entidades movimentaram os maiores recursos em benefício do êxito dele. Talvez pela ligação com ele, a gente não sabe, né? Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Né? Então, se preparou, planejou, recebeu auxílio, a gestação, a gravidez, o corpinho que ele reencarnou, rigorosamente sadio. A espiritualidade cuidou de todos os detalhes para que ele tivesse boa saúde para o trabalho. Talvez nem merecesse, mas ele precisava. Ele precisava ter saúde para o trabalho que ele iria realizar no campo da mediunidade, para aliviar os débitos dele. Tá? Quem pode paga com trabalho, né, pessoal? Quem pode, quem tem condição, né? Tem condição de pagar com trabalho, né? Certo? Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Então ele iria ter um certo relevo, certo trabalho de relevo à época dele, né? No campo da consolação às criaturas. Nós não sabemos de que forma exatamente, mas ele iria ter um certo relevo, né? Quer dizer, era uma coisa, era alguém que se distinguia um certo tanto, né? Para ele ter um certo relevo, um trabalho de certo relevo, é porque ele ia se distinguir de alguma forma, né? Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. Tá? Então ele iria ficar ligado às falanges de trabalhadores, de espíritos encarregados do Brasil. Porque você tem espíritos que cuidam dos vários países, de várias necessidades, né, humanas, de todo o planeta. Mas ele iria vir para o Brasil, reencarnando ligado a essas falanges que cuidam, né, daqueles que estão no Brasil, espiritualmente, materialmente, né, animando-lhes os esforços, ou atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados, né? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo? É uma coisa importante, ó, o matrimônio,
não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. O caso dele, do Otávio. Tá? Então, no caso dele, por necessidades dele, por necessidades do trabalho que ele veio realizar, nós não sabemos também mais do que ele colocou aqui, ele não veio com uma programação de se casar. Não estava nas linhas, não deveria entrar nas preocupações dele o casamento, né? Ia ser um trabalho mais voltado para a mediunidade mesmo. Tá? Nada obstante, solteiro deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Olha que interessante, aquelas 6 entidades que mais ajudaram ele no plano espiritual, ele, aos 20 anos aproximadamente, ele receberia essas entidades. Chegariam aos cuidados dele como órfãos e cresceriam sob os cuidados dele. Olha que interessante, né? A programação dele, né? E sem estar casado, tá? Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas. Né? Quer dizer, atender, Ana Cláudia, logo 6, né? Mas eram 6 entidades amigas, 6 entidades de luz, que muito ajudaram no plano espiritual. Eram 6 bênçãos, né? Que ele passou a dever muito a essas entidades e a providência ele ia poder devolver um pouquinho do muito que elas fizeram para ele no plano espiritual, dando oportunidade a elas, né? Cuidar delas durante a vida. E para o próprio Otávio seria garantia de triunfo. Mas como assim garantia de triunfo? Porque cuidando dessas crianças, ele estaria protegido dele mesmo, das quedas que ele mesmo poderia provocar. Às vezes você cuidar de alguém é uma proteção muito maior para você do que a proteção que você está dando para o outro, né? Certo? Então, garantia de triunfo, né? Quer dizer, seria agradável, um agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas. O que me preservaria o coração de leviandades e vacilações. Porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Né? Então, ele estava vindo com a coisa toda matemática, toda planejada, quebra-cabeça lá. Você vai vir com a mediunidade, um certo relevo, né? Você vai fazer um trabalho interessante de consolação, de mensagens, né? A gente não sabe, né? Você vai receber essas crianças, e essas crianças, como são seres de luz, não são seres perfeitos, mas são seres de luz que te ajudaram muito, você vai ajudá-las agora na evolução delas também, e elas vão, cuidando delas, você vai ficar a cavaleiro, né? Você vai ficar salvo das situações que você poderia cair. Porquanto trabalhando, ganha-pão de cada dia, laborioso. Gente, o trabalho é uma bênção. As disciplinas pesadas do trabalho, que a gente pode reclamar tanto, né, em certos momentos, às vezes é aquilo que está nos protegendo. É aquilo que está nos deixando no trilho, né? A gente está andando certinho porque as disciplinas estão lá. Se tivesse muita liberdade, ou muito dinheiro, ou muita facilidade, provavelmente se desviaria. Entendeu? Certo? Ok?
Então isso dificultaria, não que seria garantia total, mas dificultaria, né? Para ele aceder, para ele se entregar às sugestões inferiores nos domínios do sexo, das ambições desmedidas, incontidas, né? Então, seria pelo menos 6 estímulos aí para para ele ter mais cuidado na vida dele e tal. Ficou também assentado, ficou também acertado, né? Combinado que as minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização. Você vê que coisa? Quer dizer que o começo das atividades dele, a gente não sabe a partir de que momento, mas seria com muitos sacrifícios. Por quê? Porque são as dificuldades que moldam a melhor ferramenta. É o fogo forte ali que molda a ferramenta, não é o frio, não é a facilidade, não é a moleza, né? Que vai fazer a boa ferramenta. O Chico não está aí como exemplo, o Divaldo não está aí como exemplo, né? Entendeu? Então até ele não teve assim muito, o começo dele não foi com muito carinho, com muito, né? Muito frufru não, para que não amolecesse as fibras de realização. Então ele teve que pegar firme ali, né? Para que ele se mantivesse firme nas realizações dele, né? E para que se não escravizasse minha tarefa a situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus. E, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Né? Então, são as medidas anti-ego, né? As medidas anti-ego, dificuldades, não tem muitos caprichos, não tem muita frescura, não tem muito, né? Ele foi chamado desde o início a renunciar a si mesmo, os seus caprichos, seus melindres, as suas, né? Para que estivesse mais ligado aos desígnios de Jesus. Porque para estarmos realmente ligados aos desígnios de Jesus, o caminho de Jesus é um caminho de sacrifício, é um caminho de renúncia, é um caminho de compreensão, de perdão, né? Não é um caminho de facilidades, tá? Por isso que Jesus falou, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Você vê, as 3 condições básicas para a gente seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não fica esperando facilidades, não fica esperando satisfação de caprichos pessoais, né? Não fica esperando elogios ou esperando, não fica esperando aplausos do mundo, não. Né? Saiba o que você está fazendo de forma correta e tenha a paz de consciência apenas. Saiba que você está com Jesus e siga o seu caminho. Né? Não fique esperando os louros, né? Antes da vitória, né? Certo, pessoal? Tá? Então vocês já estão formando a ideia aí da vida dele, como é que foi, né? Do começo. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo. Então a coisa passa até pelas questões materiais. Né? Ele falou que no labor, no ganha-pão de cada dia, tem que alimentar 6 entidades, 6 crianças, solteiro, tal, né? Então, mais tarde, ficou combinado no plano espiritual. Isso tudo ficou combinado, faz parte do contrato lá que ele assinou. Mais tarde, com o correr dos anos de edificação, conforme ele fosse mostrando boa vontade,
dedicação, renúncia, tal, os espíritos enviariam socorros materiais cada vez maiores, entendeu? Não que ele não tivesse o suficiente, ele teria o suficiente, com muito trabalho, mas com o tempo ele teria condições cada vez melhores à medida que ele fosse testemunhando renúncia de si mesmo. Porque a pessoa, quando muito cedo já começa a ter muita facilidade, é muito fácil a pessoa imatura começar a se desviar, começar a se encantar, se fascinar, cheio de ilusões, o ego inflado. Ixi, Maria, aí é uma tragédia, né? Então ele não teve nada disso. À medida que ele fosse amadurecendo, testemunhando renúncia, né? Aí ele teria cada vez mais o auxílio material que ele precisava. Fosse demonstrando desprendimento das posses efêmeras. À medida que ele fosse demonstrando desprendimento das posses efêmeras. Desinteresse pela remuneração dos sentidos. Remuneração dos sentidos. Na medida que ele não tivesse só a carta de sensações dos sentidos, de prazeres, mas ele fosse percebendo a fugacidade, né, diante do grande ideal de amor, de luz, de caridade que ele teria que dar testemunho, né? Então, na medida que fosse demonstrando esses sinais evidentes de amadurecimento, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos, né, as mãos dele, ele receberia mais recursos, porque aí ele já estaria demonstrando que seria mais seguro colocar mais recursos nas mãos dele. Porque ele estaria demonstrando mais maturidade para lidar com esses recursos. Os espíritos amigos, diante de uma programação dessa, eles são tão cuidadosos que eles só vão colocando nas nossas mãos aquilo que realmente a gente precise. Para que a gente não corra tanto risco de nos desviar. E ainda assim há riscos, né? Mas eles vão com todo cuidado ali, tá? O Ailton colocou, né? Todo o nosso viver vem com facilidade, sem esforço, não faz sentido, não tem valor para o nosso crescimento espiritual. É verdade. Né? Certo, pessoal? Né? Então, assim é as nossas vidas também, viu? Talvez vocês estejam se identificando aí num ponto em outro, e é para isso mesmo que a gente está estudando, porque é assim mesmo, pessoal. As fases da nossa vida, os porquês de certas dificuldades, tudo isso é um quebra-cabeça que a espiritualidade monta devagarzinho, no desenrolar dos anos. Nem sempre a gente entende, mas às vezes a gente começa a compreender conforme a gente vai estudando essas obras aqui. Algumas coisas começam a fazer sentido pra gente, né? Como é que a espiritualidade age, né? Tá? Aí só para terminar, né? Tudo combinado, voltei. Não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Então, tudo combinado, ele voltou, né, para a Terra, hipotecando o devotamento dele, né, ao programa, às entidades e tal. Aí nós vamos ver na semana que vem o que que deu essa história aqui. Tá bom, pessoal? Aí a gente vai ver aí a sequência. Vamos ver aí o que aconteceu. Tá? Se deu certo, se não deu certo. Né? Vamos orando aí essa semana. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos finalizando, né? Agradecendo novamente essa oportunidade
que nos faz, Senhor, despertarmos, talvez de lembranças muito profundas, talvez de promessas muito antigas, talvez de programações que tenhamos feito e que tocam a nossa consciência, nos chamam para determinados trabalhos, com uma impressão de que devemos realizar essa ou aquela atividade. E há muito tempo percebemos isso e muitas vezes temos dificuldades de empreender ou de vencer as nossas dificuldades várias na nossa existência. Então ajuda-nos, Senhor, para que nos conectemos ao nosso eu profundo, nos sintonizemos com o nosso espírito protetor, portador dessa programação, para que nós intuitivamente possamos sintonizar com ela e colocarmos em prática aquilo que nos é necessário realizar neste planeta. Tarefas mais simples ou mais complexas, que seja conforme a tua vontade, Senhor. Que seja conforme a vontade divina, conforme a nossa consciência nos peça para realizar o bem em todas as suas multifaces possíveis e necessárias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a luz do teu amor nos ajude, nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então terminamos novamente. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação, pelo carinho. A gente amanhã não tem um estudo virtual, né? Nós temos a nossa reunião mediúnica na Casa Espírita e quinta-feira a gente está de volta, tá bom? Quinta-feira a gente tem o Momentos de Saúde e de Consciência com a Joana de Anjos, tá? Às 20 horas. Todos estão convidados. Um abraço, fiquem com Deus, um bom descanso. Até mais.